Meu nome é Filomena Alves. Tenho 84 anos hoje e nasci em Taubaté, naquele tempo em que criança obedecia e sonhar era coisa de gente metida. Mas eu sempre fui teimosa. Desde que aprendi a falar, dizia que queria ser artista, atriz de rádio, de teatro, do que fosse. Bastava ouvir uma radionovela que eu já encenava no quintal, usando o lençol da minha mãe como vestido e gritando: "Oh, meu amor, não me deixes." Minha mãe achava graça. Meu pai dizia que isso era coisa de gente desocupada. Mas eu sonhava, meu bem. Sonhava com o nome brilhando numa faixa, com o povo aplaudindo, com o repórter me perguntando como eu conseguia chorar tão bonito. Achava que bastava querer muito para conseguir. Ah, se fosse só isso, na escola, qualquer apresentação eu estava dentro. Quermesse, eu fazia a noiva. Aniversário da cidade, eu declamava poesia. Uma vez encenei Maria da Penha no coreto da praça. Lembro até hoje da fala final que arranquei do jornal velho da professora. Mas a esperança ainda vive, disse chorando, e juro que teve gente que bateu palma achando que era verdade. Foi ali que tudo começou. Naquela encenação, no meio do povo, comendo pipoca e rindo, apareceu um homem, bem vestido, cheiroso, sapato que brilhava mais que o sino da igreja nova. Quando terminou a apresentação, ele veio direto em mim. Disse que eu tinha presença de palco, que meu olhar era de estrela, que conhecia gente grande na capital que podia me transformar numa atriz de verdade. Na hora eu sorri de orelha a orelha. Acredita? Ele parecia personagem de rádio. Falei dele para minha mãe antes mesmo de tirar o vestido da encenação. Meu pai escutou de canto de ouvido e já torceu o nariz. Mas ele voltou. Voltou 2 dias depois com uma pasta, um paletó mais elegante ainda e palavras que soavam como música. Mostrou cartas, selos, bilhetes que eu nem sei se eram verdade. Falou de um teatro que precisava de jovens talentos. Disse que era agora ou nunca, que a oportunidade era rara e que eu tinha algo especial. Minha mãe se derreteu. Meu pai fez cara de bravo, mas no fundo acho que ficou orgulhoso. Deixaram eu ir para São Paulo. Com ele. Só por um tempo, ele disse, até ela se estabilizar. Meu pai só pediu uma coisa, que eu escrevesse sempre, toda semana, e voltasse antes do Natal. E lá fui eu, dentro de um caminhão que levava verduras para a cidade. Sentei em cima de um caixote, abraçada num casaco emprestado e com o coração batendo feito tamborim de escola de samba. Ele ia do lado, falando das oportunidades, das luzes, do sucesso. Disse que ia me transformar numa dama do palco. E eu acreditava. Chegamos à noite. A cidade era um mundo. Luzes por todo lado, gente correndo, barulho de bonde. Mas não fomos para pensão, nem para teatro. Ele me levou direto para uma casa num bairro que eu nunca tinha ouvido falar. Casa escura, cheia de coisa coberta por pano. Disse que era só por uns dias, que a pensão estava cheia, que aquela era uma casa de apoio, usada por outros artistas. Você vai se sentir em casa, ele disse. Pois é, casa dos horrores, talvez. A primeira coisa que notei foi o silêncio e o cheiro, um misto de perfume velho, mofo e café de horas atrás. Me mostrou o meu quarto. Uma cama de madeira dura, um armário com cheiro de naftalina e uma cortina que não fechava direito. Disse para eu descansar, que no dia seguinte começava meu preparo. Me entregou um vestido encardido e mandou trocar. Era justo, curto, com gola baixa. Eu falei que era pequeno. Ele respondeu: a atriz tem que mostrar o que tem de bonito. Naquela noite, ele trancou a casa. Disse que era perigoso deixar aberta, que em São Paulo era cheio de malandro. Eu fiquei no quarto, sentada na beirada da cama, ouvindo os passos dele indo e vindo pela sala. A janela tinha grade, a porta rangeu 2 vezes, a maçaneta virou uma. Ele não entrou, mas ficou ali, parado. Eu sentia. Na manhã seguinte, ele me acordou dizendo que íamos ensaiar. Falas que ele tirava de um caderno, sempre com personagens ousadas. Mandava eu repetir frases que eu nem entendia direito. Com mais emoção, ele gritava. Com mais sensualidade. Eu engolia seco, fazia de novo, e de novo, até ele sorrir.
Aí dizia: viu? Você tem talento, Filomena. Tem futuro. Tentei escrever para minha mãe. Ele disse que carta levava muito tempo, que era melhor esperar uma boa notícia. Quando for estrela, você manda um retrato junto. Ele falou rindo. Um riso que hoje me embrulha o estômago. À tarde fiquei sozinha enquanto ele saía para resolver negócios. Rodei a casa tentando achar papel e envelope. Achei uma caixa de madeira cheia de retratos antigos. Meninas, várias, com os mesmos vestidos. Algumas sorrindo, outras olhando para o chão. Meu peito apertou, mas fingi que não vi. Na janta, pão dormido e chá sem açúcar. Ele se sentou de frente, olhando como quem avalia um cavalo na feira. Tem que emagrecer mais, disse. A atriz tem que ter presença, não gordura. Depois lavou as mãos e foi para o quarto. Eu fiquei ali, parada, tentando lembrar porque mesmo eu sonhava em ser artista. Naquela noite, quando ouvi ele passando devagar pelo corredor, parei de respirar. A maçaneta virou de novo, mas dessa vez ele entrou. Depois daquela noite, minha cabeça virou um carrossel desgovernado. A porta abriu, ele entrou, ficou ali em pé, me olhando como quem escolhe fruta madura na feira. Não encostou, não falou, só observou. E depois foi embora. Parecia cena de filme ruim, daqueles que nem passam no cinema do centro. Eu me cobri com o lençol, mesmo sem ter acontecido nada visível, mas por dentro algo já estava estragando. No dia seguinte, ele veio com uma novidade. Disse que a gente ia começar os ensaios de verdade, que agora era hora de mostrar meu potencial completo. Abriu uma mala que eu nunca tinha visto antes, cheia de roupas que nenhuma menina usaria sem ficar vermelha até a orelha. Saia justa, blusa transparente, saltinho com ponta fina. A atriz precisa saber se mostrar, ele falou. Tem que saber provocar. Ah, provocar. Palavra bonita na boca dele era veneno. E eu, besta, bebi. Mandou eu vestir a roupa e aparecer na sala. Tentei protestar. Disse que aquilo não era papel de mocinha de rádio. Ele soltou um riso seco, daqueles que vêm do nariz e não da boca. Você acha que as grandes atrizes começaram com sainha de florzinha? Você quer ou não quer ser famosa? Vesti. Cada botão fechado era uma parte da minha vergonha sendo engolida. Quando saí do quarto, ele aplaudiu como se eu tivesse feito uma cena de novela. Agora sim, tá pronta para brilhar. A maquiagem veio logo depois. Pó branco demais, batom vermelho escuro, rímel que ardia. Me olhei no espelho e não reconheci quem era. Era eu, mas sem alma. Boneca de vitrine. Os ensaios começaram, mas não era fala de peça, nem texto de rádio. Era coisa inventada, diálogo que ele tirava da cabeça. Sempre com personagem que tinha que seduzir, convencer, chorar bonito e depois sorrir como se nada tivesse acontecido. Ele mandava eu andar, sentar, rir, fingir raiva. Tudo com um olhar de mulher vivida. Eu nem sabia o que era isso, mas ele dizia que eu tinha que aprender rápido. Artista que não se entrega, ninguém contrata. Depois do ensaio, o almoço. Um ovo cozido e um pedaço de pão seco. Sem manteiga, sem fruta, sem conversa. A atriz tem que manter o corpo, ele dizia enquanto tomava o café dele com leite e bolacha amanteigada. Você é minha estrela, tem que parecer leve no palco. Se eu reclamava, vinha sermão. Você quer ou não quer sair na capa da revista? E eu queria. Pelo menos naquela época eu ainda queria. Achava que aquilo fazia parte, que precisava aguentar para conseguir brilhar. Comecei a escrever uma carta para minha mãe escondida. Peguei papel do fundo da gaveta e escrevi à luz de vela, pedindo para ela vir me visitar, ou pelo menos me buscar, mas onde eu ia postar? A caixa de correio da rua era longe. Perguntei se podia sair, dar uma volta. Ele disse que não, que na cidade grande, menina sozinha virava saudade. Gente ruim tá em todo canto. Ele disse com a maior cara de pau do mundo, como se o próprio espelho dele fosse cego. Tentei usar o telefone velho que tinha na sala. Era daqueles de disco que a gente precisa rodar os números e esperar a ligação cair na telefonista. Quando ele me viu mexendo no aparelho, o rosto fechou como porta de cadeia. Levantou do sofá,
cruzou a sala em 2 passadas e tirou o fone da minha mão como se eu fosse uma ladra. Tá achando que isso aqui é armazém de recado, é? Quer fazer fofoca com a mamãe agora? Fiquei parada, sem saber se respondia ou não. Ele se abaixou, puxou o fio do telefone da parede e enrolou em volta do próprio braço. Pronto, agora não tem mais perigo. Depois trancou o aparelho dentro do armário da cozinha. Eu só olhava, quietinha, como se fosse culpada de algo que nem tive tempo de cometer. A partir daí, ele passou a controlar tudo. O que eu comia quando eu dormia, como eu andava dentro da casa. Diz que menina que vai ser artista tem que ter disciplina. E a disciplina dele era feita de olho duro, voz baixa e castigo em forma de silêncio. Porque às vezes ele não precisava bater, nem gritar. Bastava parar de falar, fingir que eu não existia. Isso doía mais. Comecei a perceber que ninguém me via, ninguém mesmo. As vizinhas? Nenhuma me chamou. Ninguém perguntou quem eu era. A janela da frente estava sempre fechada, e a de trás dava para o quintal murado. Eu podia gritar que ninguém ouviria. Ou pior, ouviriam e fingiriam que não ouviram. Que é pior, viu? Muito pior. Um dia, ensaiando na sala, errei uma fala. Ele mandou eu repetir. Errei de novo. Ele levantou, deu um tapa na parede, fez eu cair de susto. Você está brincando com a minha paciência, ele disse com os dentes cerrados. Você acha que ser atriz é brincar de casinha? Não respondi, nem chorei. Chorar era pior. Se chorasse, ele dizia que eu era fraca, e fraca não servia. Naquela noite, deitei com a roupa ainda no corpo. Nem tirei a maquiagem. O espelho do quarto estava coberto com um lençol. Acho que até ele tinha vergonha de me ver. Foi ali, naquela cama áspera, com cheiro de poeira e tristeza, que caiu a ficha. Eu estava sozinha, completamente sozinha, e ninguém sabia. A rotina virou uma peça de um só ato, e eu era o palhaço. Acordava com ele me dizendo que eu era especial, que meu corpo falava mais do que minha boca. Ensaio de manhã, pose à tarde, obediência à noite. A casa já não parecia um lugar, mas um palco mal iluminado onde o único público era ele. E ele, ele aplaudia com os olhos e batia com o silêncio. Naquela semana, ele disse que íamos sair, que havia uma noite cultural num casarão de conhecidos dele, que seria uma oportunidade de ouro. Tem gente grande lá, menina. Gente que pode mudar sua vida. Me entregou um vestido vermelho, curto demais, decotado como porta de bordel. Falou que era presente. Presente de grego, no caso. Não tive escolha. Coloquei. As alças escorregavam, o zíper não subia até o fim. O salto do sapato fazia meu pé parecer um prego torto. Mas ele disse que eu estava perfeita. Você vai brilhar hoje, Filomena. Mas lembra, atriz precisa saber sorrir mesmo quando dói. Chegamos num carro emprestado, daqueles barulhentos, com cheiro de gasolina e couro suado. O lugar era pomposo demais para alguém como eu. Um portão de ferro, gente bem vestida, riso forçado, cheiro de perfume caro misturado com algo podre no fundo, talvez consciência. Ele me apresentou como afilhada, disse que eu estava começando na carreira. Um dos homens apertou minha mão, como quem segura fruta para ver se está no ponto. Outro elogiou meu andar. Um terceiro disse que eu tinha postura de artista francesa. Se eu soubesse o que era isso, talvez tivesse devolvido o elogio com um tapa. Me deram vinho. Só um gole para relaxar. Depois outro. Depois mais um. A taça nunca ficava vazia. Cada vez que eu piscava, parecia que mais alguém se aproximava. E ele ali, sempre rindo, me empurrando gentilmente para o meio do salão. Fala com aquele ali, ele trabalha com rádio, dá atenção para esse outro, ele tem contatos no teatro. Eu obedecia. Não porque queria, mas porque meu corpo já não era meu. Fazia tempo que não era. A noite virou borrão. Risos, cheiro forte, luzes amareladas. Alguém me fotografou. 2 flashes. Depois 3. Me lembro de ter rido alto de uma piada que não entendi, de ter tentado sentar e alguém me puxar pela cintura. Depois disso, nada. Apaguei. Igual lâmpada fraca. Acordei no outro dia com a cabeça explodindo. A boca seca, a roupa torta no corpo, o vestido estava do avesso,
as alças arrebentadas, o zíper descosturado. Sentei devagar, tentando lembrar. Só vinha a imagem de um homem de chapéu, outra de uma mão no meu joelho, e o som abafado de risos distantes. Me levantei com dificuldade e foi aí que senti. A dor. Não era dor de salto alto nem de vinho ruim. Era dor de dentro. Aquela que vem de um lugar que não deveria doer. Fui até o banheiro, levantei a saia e quase vomitei. Os roxos mais fundos estavam onde uma menina nunca deveria ter marca nenhuma. A pele abaixo do umbigo parecia machucada por dentro. Havia vermelhidão, manchas, uma sensação de que algo tinha sido tirado, mesmo sem ninguém ter pedido permissão. Abaixei a saia rápido, como se esconder aquilo apagasse o que eu já sabia. Lavei o rosto, sem olhar no espelho. Tentei passar pó no rosto para disfarçar o inchaço dos olhos. Ele bateu na porta. "Tá viva?" disse rindo. "Bebeu como gente grande ontem." Abri devagar. Ele estava com uma xícara na mão. Me deu café, frio, sem açúcar. Sentei à mesa com as pernas fechadas, o corpo encolhido. Ele falava sobre a festa, dizia que eu tinha impressionado os convidados, que um deles até perguntou se eu já tinha feito filme. "Se você soubesse o que eles comentaram sobre você. Menina, tá no caminho certo." Eu não falei nada. Só tomava o café como se fosse castigo. Por que era? Tentei perguntar o que aconteceu, por que eu estava daquele jeito. Ele fingiu não entender. Disse que eu devia ter se jogado demais, dançado demais, que atrizes precisam aprender a se comportar. "Você não é mais criança, Filomena. Tá na hora de entender o mundo como ele é." Naquela noite, ele me chamou de minha estrela e tentou encostar a mão no meu rosto. Virei a cabeça. Ele riu. Disse que eu estava sensível demais. "Toda estrela tem que passar por isso. Depois você vai me agradecer." Fui para o quarto com o estômago virado. Me joguei na cama e fiquei olhando para o teto como se ele fosse me dar uma resposta. Mas só o silêncio respondeu. A madrugada veio lenta. Eu não dormia, nem pensava. Só sentia. A dor ainda ali, abaixo do umbigo, como um lembrete de que eu não era mais dona de mim. Levantei, andei pela casa em silêncio. Passei pela sala e vi uma coisa que nunca tinha reparado. Atrás da cortina, em cima do armário, havia uma câmera, daquelas grandes, de tripé. Estava posicionada na direção do sofá, a lente virada para o ponto exato onde ele me fazia repetir as falas, onde eu dançava, me maquiava, onde ele mandava eu sorrir com malícia. Fiquei ali, olhando aquilo, com os olhos ardendo. Era isso. Era tudo para ele. O teatro, o ensaio, os elogios, as festas. Eu não era atriz. Era vitrine, vitrine de carne. Voltei para o quarto, fechei a porta, deitei e jurei. Nunca mais vou me deixar filmar. Nunca mais vou sorrir quando tudo dentro de mim está apodrecendo. Mas no fundo, eu sabia. Eu ainda não tinha força para sair dali. E ele sabia disso. Naquele dia, eu jurei que não ia mais abrir a boca. Nem para ensaio, nem para responder, nem para pedir coisa nenhuma. Queria virar móvel da casa, tapete, qualquer coisa que ele não encostasse mais. Mas ele, claro, percebeu. E quando o homem desses percebe silêncio, não interpreta como dor, interpreta como desafio. Logo cedo, ele entrou no quarto sem bater, como sempre fazia, mas com uma pasta preta debaixo do braço. Jogou em cima da cama e disse: "Hoje a gente começa um material novo, coisa séria, portfólio artístico, portfólio. Palavra bonita, né? Parece coisa de gente que estuda, que tem diploma." No caso dele, era só desculpa para fazer mais daquelas gravações que nem eu entendia direito. A pasta estava cheia de papéis, textos soltos, falas desconexas, tudo escrito à mão com letra corrida. "Você vai interpretar várias emoções. Preciso gravar cada uma. Isso vai te deixar pronta para testes grandes." Me entregou uma blusa que mais parecia lenço e uma saia curta que nem vendiam na loja da esquina. "Põe isso, é o figurino da personagem." Tentei argumentar, dizer que aquilo não era teatro de verdade. Ele nem deixou eu terminar. Só olhou com aquele sorriso frio e falou: "Você quer voltar para o mato? Para ser costureira igual sua mãe? Ou quer ser lembrada, ser aplaudida, ser alguém?" Vesti, mas a roupa coçava mais que roupa de juta.
Sentei no sofá, olhei para a câmera que ele posicionou em silêncio no tripé e esperei ele dizer: ação. E foi aí que começou a farsa mais nojenta da minha vida. As cenas não faziam sentido. Uma hora eu era moça inocente com voz de boneca. Na outra, ele mandava eu rir com malícia. Depois fingir desespero, cair no chão, pedir socorro com as mãos tremendo. Mais emoção, Filomena! Você tá morta por dentro? Ah, se ele soubesse o quanto! Entre uma gravação e outra, ele me dava dicas. Dizia como cruzar as pernas, como sentar mostrando o lado bonito do rosto, como falar com a voz baixa para mexer com quem assiste. Eu só obedecia. Não era por medo só. Era porque já não sabia mais o que fazer com aquele corpo. Já não me pertencia. Um dia, no meio de uma cena, larguei o papel no chão. Disse que não ia fazer mais. Que aquilo não era teatro, não era arte. Era só tortura com maquiagem. Ele ficou parado, me olhando como se eu tivesse quebrado alguma regra sagrada. Depois, sem dizer nada, levantou. Foi até a porta do quarto, abriu, apontou com o dedo e disse: vai, fica aí. Quando mudar de ideia, você sai. Entrei. Ele trancou por fora. O quarto escureceu, a janela mal abria. Fiquei ali com fome, com sede, com a garganta seca e os olhos doendo. Bati na porta, gritei, pedi, nada. O mundo do lado de fora fingia não escutar. Uma vizinha passou pela calçada. Ouvi os passos, mas ele botou o rádio alto. Tocava samba, como se fosse festa, como se eu não estivesse ali, presa feito bicho. Quando finalmente me soltou, no fim da noite, ele abriu a porta e disse: pensou melhor? Eu, que não tinha forças nem para brigar, só balancei a cabeça. Ele sorriu como quem ganha a aposta. No dia seguinte, veio com uma notícia maravilhosa. Disse que eu ia estrear numa peça de verdade, num teatro de verdade, que um grupo pequeno precisava de uma atriz jovem e que ele tinha indicado meu nome. Essa é a chance de provar seu valor, falou. Agora é sério, com plateia, com figurino, com tudo. Meu coração bateu, forte, contra tudo que eu já tinha visto, contra tudo que eu já sabia. Por um segundo, só um segundo, eu quis acreditar, porque era isso que ele fazia. Ele me destruía de manhã, mas deixava uma promessa no fim do dia. E a promessa era como pão quente. Mesmo sabendo que queima, a gente morde. Ele passou os dias seguintes me preparando, repetindo falas, ajustando roupa, me fazendo ensaiar na frente da câmera para pegar os ângulos certos. Disse que essa era a chance de ouro. Se fizer direitinho, semana que vem pode ter outro convite, e depois outro, até chegar no rádio, no cinema. Na última noite antes da apresentação, deixou eu escolher o jantar. Arroz com ovo. Me senti rainha. Ele disse que eu merecia, que estava orgulhoso. E quando disse isso, me olhou de um jeito que me deu enjoo. Fui dormir com a roupa passada, o texto decorado e a esperança pendurada no prego da parede. Só que a esperança, naquele lugar, sempre vinha com ferrugem. Na manhã do grande dia, acordei antes do galo. Não dormi direito. Só cochilei entre uma ansiedade e outra. Ele me serviu café com pão duro, como quem prepara um gado antes do abate. Disse que era o dia mais importante da minha vida, que dali em diante eu seria vista como artista, que era só confiar nele. Confiar, palavra que eu já devia ter apagado do vocabulário. Vestido pronto, maquiagem carregada, cabelo puxado para trás como se fosse cartaz de circo. No espelho, eu via uma mulher que eu não conhecia, uma versão minha que sorria com os olhos secos e os lábios forçados. O salto machucava, mas ele dizia que dor era parte do processo. Pegamos o bonde e seguimos até o bairro do tal teatro. E quando vi o lugar, meu estômago virou. Fachada descascada, parede suja, cartaz pendurado por um fio só. O nome era bonito, Teatro Estrela Dourada. Mas de dourado só tinha a poeira que batia no chão de madeira velha. Entramos pelos fundos. O camarim era minúsculo, com cheiro de suor e talco vencido. 2 atrizes se maquiavam em silêncio. Uma delas me olhou com pena. A outra virou o rosto. Perguntei onde estava o diretor. Ele apareceu logo depois, com um bigode sujo de café e paletó que parecia herdado de defunto.
Me chamou de a estrelinha nova e mandou eu me preparar. O figurino da peça era pior que o do ensaio. Um vestido curto, decotado, com babados que pareciam feitos por costureira cega. A personagem, segundo ele, era uma moça inocente que se perde na cidade grande. Olha só que ironia. Eu era a própria personagem. As falas eram absurdas, uma mistura de insinuação com bobagem mal escrita. Ó Senhor, não leve minha pureza, dizia uma das frases que eu repeti sem entender. Me ensine os caminhos do prazer da cidade. Outra que eu falei sem coragem de olhar para frente. Cada palavra me suava nas mãos. Mas ele, sentado lá na frente, sorria e me fazia sinal com o polegar, como quem aprova um espetáculo digno. Quando a cortina subiu, quase não tinha plateia. Uns 10 homens, todos de paletó escuro, sentados com a perna aberta e olhar de quem esperava mais do que arte. Nenhuma mulher, nenhuma criança. Só olhos secos, mãos inquietas e risos abafados quando eu aparecia em cena. Terminei a peça com vontade de arrancar a pele. Voltei para o camarim em silêncio. Uma das atrizes me ofereceu água, mas eu recusei. Não queria nada dentro de mim. Nada. Queria vomitar tudo. A maquiagem, as falas, os sorrisos falsos. O diretor apareceu batendo palma, dizendo que foi um sucesso. Você tem presença de palco, ele disse. O público gostou. Pediram para conhecer você de perto. E aí veio o pior. Lá fora, os tais admiradores me esperavam. Quando saí para ir embora, me cercaram como abelha em volta de açúcar. Um segurou meu braço, outro tocou meu ombro. Um terceiro colocou a mão na minha cintura e puxou para perto. Você foi maravilhosa, menina. Nunca vi uma interpretação assim. Um deles, com cheiro de cigarro, chegou perto demais e tocou onde ninguém tinha direito. Eu me afastei. Disse que era melhor me deixarem em paz. Eles riram, como se eu estivesse brincando. Voltei correndo para dentro, tremendo. Fui direto para o fundo, onde vi algo que queimou mais do que qualquer toque. 2 dos homens que me cercaram estavam entregando dinheiro nas mãos dele. Do homem que dizia me proteger, que dizia me amar, que dizia que tudo era pelo meu futuro. Ele recebeu as notas, contou, guardou no bolso e seguiu andando como se estivesse indo comprar pão. Foi aí que entendi. Eu não era artista, nunca fui. Eu era mercadoria, exposta, vendida, tocada, como fruta madura fora do cesto. Sentei no chão. As pernas não aguentavam mais o peso da vergonha. Foi quando ela apareceu. A atriz mais velha, aquela que me olhou com pena, sentou do meu lado, sem fazer barulho. Ficou ali por uns segundos em silêncio. Depois disse só uma coisa, bem baixinho, quase num sussurro. Foge. Depois daquilo no teatro, a vergonha grudou em mim como poeira em chão molhado. Não tinha banho que tirasse. Voltei para casa com os olhos secos de tanto doer, sem força nem para perguntar nada. Ele, claro, parecia feliz. Cantava um samba qualquer, batucando na mesa como se tivesse vencido uma aposta. Me chamou de Estrela Revelação e disse que a próxima apresentação seria ainda melhor. Como se eu fosse produto que precisa de embalagem nova para vender mais caro. No dia seguinte, ele acordou com uma ideia. A gente vai trabalhar sua dicção agora. Você tem o R pesado, sotaque de matuta. Isso atrapalha sua projeção. Entregou uma caixinha de madeira com pedras lisas, do tipo que se encontra na beira do rio. Põe na boca, 3 de cada vez, e repete o texto. Quero clareza, firmeza, elegância. Começou ali a tortura com elegância. Pedra na boca, frase na ponta da língua e o tapa no ar, caso eu errasse a entonação. Não é porta, é porta. De novo. E de novo. A língua esbarrava na saliva, os dentes batiam na pedra. Às vezes, engasgava e ele ria. A atriz precisa sofrer para aprender. É igual parto, minha estrela. Só sai coisa boa com dor. Eu nem sabia mais o que era falar normalmente. Comecei a tremer só de ouvir ele abrir a pasta dos textos. Desenvolvi um tique no olho esquerdo que pulava sozinho sempre que ele levantava a voz. Uma contração que veio do medo e nunca mais foi embora. Até hoje, quando fico nervosa, ele ainda aparece.
É como um lembrete do que eu fui naquela casa. Boneca treinada à base de susto. As sessões de treino vinham cheias de humilhação. Fala mais devagar, agora mais doce, agora como se estivesse seduzindo um coronel rico. E se eu errasse a entonação, vinha puxão de cabelo, tapa na nuca, xingamento sussurrado no ouvido. Nada alto o suficiente para escandalizar, mas justo o bastante para corroer. Comecei a andar torta. O ombro encolhia sozinho. A coluna se curvava sem querer. Meus pés doíam de tanto ensaiar em sapato apertado. Mas ele dizia que era normal, que toda estrela começa torta mesmo. Depois a fama endireita tudo. Ele me dava frases para decorar que nem faziam sentido. Coisa tipo, o mel escorre da minha boca como promessa de verão. Eu repetia sem saber o que aquilo queria dizer. Interpreta, menina. Sente a poesia. Eu sentia sim. Era raiva, nojo, desespero. Mas ele não aceitava esses sentimentos. Teve um dia que eu me engasguei com as pedras. Tossia feito cachorro velho. Ele se aproximou com o olhar cansado e disse: Você está me dando trabalho demais, sabia? Nem para isso serve direito. Aquilo doeu mais do que tapa, porque era verdade. Eu já não servia, nem para ele, nem para ninguém. Fui para o quarto com as palavras dele queimando dentro. Me sentei no chão, encolhida, como se pudesse me esconder de mim mesma. Chorei sem fazer barulho, porque barulho atraía castigo. E eu já tinha mais castigo do que corpo. A noite caiu. Ele saiu. Disse que ia buscar novidades para o nosso espetáculo. Fiquei sozinha pela primeira vez em dias. Resolvi andar pela casa como quem procura ar. Entrei no quartinho dos fundos, aquele onde ele guardava tralhas. Estava sempre trancado, mas naquele dia esqueceu a chave na porta. Talvez por descuido, ou talvez o diabo tenha se distraído. Empurrei devagar. Poeira subiu. Cheiro de mofo e ferro velho. Encostada na parede, havia uma arca grande de madeira, daquelas com tampa pesada e dobradiça enferrujada. Curiosidade venceu o medo. Abri. O que eu vi ali me tirou o pouco de chão que ainda restava. Fotos. Dezenas. Talvez centenas. Todas de meninas diferentes. Algumas posando sorrindo. Outras sérias. Umas vestidas de forma exagerada, outras de forma que eu não quero nem lembrar. Os olhos delas tinham o mesmo vazio que o meu espelho me mostrava toda manhã. Peguei uma das fotos. No verso, o nome Rosane, espetáculo 1947. Em outra, Jandira, teste de cena. E ali entendi que não era única. Eu era só mais uma. Mais um projeto, mais uma estrela que ele apagava depois de usar até a última faísca. Fechei a arca com um susto. A tampa bateu e fez barulho. Corri para o quarto. Sentei na cama com a mão suada. O tique no olho parecia dançar agora, porque ali, naquele momento, eu soube. Eu era parte de uma sequência, um catálogo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. Naquela casa, até o silêncio fazia barulho. Depois que vi o baú com as fotos daquelas meninas, comecei a escutar coisas que antes eu não ouvia. Cada ranger da porta, cada passo no corredor, cada murmúrio atrás da parede, me parecia eco de alguém que já tinha estado ali antes de mim. E pior, que não saiu. Eu andava diferente. Não era só no corpo, era na alma. Mais encurvada, mais miúda, como quem tenta sumir para sobreviver. E ele estava mais satisfeito, como se tivesse me dobrado do jeito que queria. Não me batia com a mesma frequência, mas a violência vinha de outro lugar, das palavras, do controle, da maneira como ele me olhava como se eu fosse parte da mobília. Foi numa tarde nublada que a porta da frente abriu e uma mulher entrou. Não era nova, mas também não era velha. Tinha os cabelos presos num coque apertado e os olhos que diziam tudo sem precisar mexer a boca. Ele apresentou como visita especial. Disse que era uma ex-estrela que tinha voltado só para matar saudade. Marlene, o nome dela. Quando ela me viu, não fingiu simpatia. Só me encarou com aquele olhar cansado e falou: Você é a nova, né? Eu só balancei a cabeça. Fui como você um dia. Mesmo sonho, mesmo brilho nos olhos.
e o mesmo inferno pela frente se não sair logo. A gente trocou poucas palavras no começo, mas bastou dividir a pia na hora de lavar louça para ela me puxar de canto e sussurrar. Não escuta o que ele diz. Nem tudo que brilha é palco. Ele só quer o que pode estragar. Aquilo bateu forte. Parecia que pela primeira vez alguém ali via quem eu era, não só o que eu representava para ele. Naquela noite, combinamos fugir. Marlene tinha um plano. Disse que ainda conhecia um feirante perto da estação que devia um favor, que a gente podia sair no meio da madrugada, atravessar 3 ruas, dobrar 2 esquinas e se esconder até o trem das 5. Era risco, era loucura, mas eu topei na hora. O medo de ficar era maior do que o medo de correr. Passamos 3 dias preparando. Guardamos pedaços de pão dentro de latas escondidas, enrolamos lençol como se fosse trouxa de roupa e escondemos perto da porta dos fundos. A cada ensaio, a cada fala que ele mandava eu repetir, eu só pensava no som do trem. Você ainda vai agradecer por tudo isso, ele dizia. E eu respondia com um sorriso que nem minha alma assinava mais embaixo. Chegou o dia. Ele dormia embriagado no sofá, como sempre depois de treinar demais. O hálito fedendo pinga e poder. Vestimos as roupas simples, prendemos o cabelo, pegamos o que dava. Abri a porta com a mão tremendo e corremos. A rua estava escura, com a luz do poste piscando como se fosse sinal divino. Passamos a primeira esquina, depois a segunda. Marlene ia na frente, segurando minha mão. Tinha força, como quem já fugiu antes. Quando viramos a última rua antes da estação, ele apareceu, feito sombra que sai do chão. Berrou meu nome, berrou o dela, correu atrás da gente. Marlene gritou para eu seguir, que ela ficava. Eu hesitei, mas ela empurrou meu ombro. Vai, agora! Corri. 1 quarteirão, 2, e então parei. O som que veio depois me gelou. Um grito, um barulho seco e silêncio. De novo, aquele silêncio que só existe em lugar de morte ou mentira. Voltei. Ele me alcançou antes que eu conseguisse fazer qualquer coisa. Me agarrou pelo braço, me jogou contra a parede de casa, me arrastou pela calçada como se fosse saco de farinha podre. Chutei, gritei, mordi. Ele riu. Quer virar bicho agora? Então vou te tratar como um. A porta fechou com estrondo. Me jogou no chão do quarto. Trancou. Tirou o cinto devagar. Olhou com uma calma que só quem não tem alma consegue ter. Você ainda não entendeu qual é o seu papel aqui, né? E aí começou. Não vou dizer o que ele fez, porque minha garganta ainda trava, mas eu senti tudo, cada segundo. Cada vez que o peso do corpo dele me afundava mais naquilo que eu já não queria habitar. Tentei sair, mas minhas pernas não obedeciam. Tentei gritar, mas a voz ficou presa no peito. Era como morrer acordada. Era como ser enterrada de olhos abertos. Quando acabou, ele se levantou como se tivesse apenas terminado uma refeição. Me olhou de cima, limpando a mão na calça, e disse: E ainda tem coragem de me chamar de monstro? Ingrata, você é minha obra. Sem mim, você nem existia. E me bateu. Não como antes. Dessa vez foi para marcar, para deixar claro que, dali em diante, ou eu obedecia, ou ele me apagava de vez. Fiquei no chão, imóvel, com o rosto inchado, o corpo rasgado por dentro e a alma cuspida num canto da casa. Marlene nunca mais apareceu. Nunca mais ouvi falar dela. Nem vizinho comentou. Sumiu, como se nunca tivesse existido. E talvez, para aquele bairro, não tivesse mesmo. Deitei naquela noite sem fechar os olhos, porque quem fecha os olhos ali, sonha. E eu não queria mais sonho nenhum. Nunca mais. Chegou um momento que eu já não sabia se respirava por conta própria ou por ordem dele. Era como se ele tivesse puxado meus fios por dentro, igual marionete, e agora cada gesto meu precisava de aprovação invisível. Eu sorria por reflexo, mas não era alegria. Era protocolo de sobrevivência, igual bicho de circo. Aprende a saltar com medo da vara. Depois daquela noite, alguma coisa em mim se partiu de vez. Eu me via de fora, literalmente. Tinha hora que parecia que eu estava assistindo tudo de longe, como se meu corpo tivesse virado outra pessoa. Ele falava comigo, eu respondia,
mas era como se não fosse eu. Era como se eu tivesse me escondido num canto escuro da mente e deixado uma versão minha dar conta do recado. Versão essa que não chorava, não tremia, não questionava, só obedecia. Um tipo de fantasma que respira. Chamam isso de dissociação, né? Na época, eu nem sabia o nome. Só sabia que estava esvaziando, igual balão que vai perdendo ar devagar. Ele notou a diferença, claro, mas achou que era disciplina. Dizia que finalmente eu estava aprendendo, que eu tinha deixado de ser menina boba de roça para virar mulher de verdade. Se isso era virar mulher, então preferia ter nascido pedra. A apresentação seguinte era numa casa de espetáculo do centro, menor, mas com público refinado, segundo ele. Refino para ele era meia dúzia de homem velho, com paletó sujo e olhar que te despiam antes mesmo de subir no palco. Me vesti, maquiei, repeti as falas no espelho, mas por dentro não tinha nada, nem ansiedade, nem raiva, nem esperança, só cansaço. Subi no palco com as luzes me cegando, o calor da maquiagem grudando no rosto, a roupa pinicando, os saltos machucando as unhas. Falei a primeira linha, depois a segunda. Na terceira, o mundo começou a girar. A plateia virou borrão. O som foi ficando distante. Meus pés ficaram moles, como se o chão fosse feito de gelatina. Tentei respirar, mas o ar não vinha. A última coisa que ouvi foi a voz dele sussurrando no canto do palco. Sorria, Filomena, sorri que cativa. Apaguei. Acordei 2 dias depois, em casa, na cama, com o lençol suado, a cabeça doendo e a garganta seca como palha. Ele estava sentado na beirada da cama, fingindo preocupação. Digo fingindo porque a cara era de ensaio mal feito, com um pano molhado na mão e um prato de sopa fria que mais parecia castigo líquido. Você assustou todo mundo, minha estrela. Caiu feito folha seca. Tava magra demais, acho que é isso. A atriz tem que cuidar da saúde. 2 dias deitada, sem comida, sem ninguém. Só ele entrando e saindo, trazendo chá, dizendo que eu precisava descansar. Mas eu sabia. Ele só estava cuidando porque queria a boneca funcionando. Era manutenção de máquina, não cuidado de gente. Na madrugada do 2º dia, ele entrou no quarto com a tal sopa. Me deu na colher como se eu fosse inválida. E no fim, disse: semana que vem tem apresentação nova. Nada de sustos dessa vez, tá bom? Sustos. Para ele era tudo espetáculo. Até meu desmaio virava roteiro. Quando ele saiu, ouvi um barulho na porta. Era o carteiro. Bilhete rápido. Peguei sem ele ver. Era da minha mãe. A letra dela, tremida, trêmula como quem não enxerga direito, como quem escreve com esforço. Filó, minha filha, sinto muito sua falta. Tô adoecendo. Nada grave, acho. Mas a casa tá vazia sem você. Seu pai sente sua falta, apesar do que diz. Me dá notícias. Um beijo, sua mãe. As palavras dela foram mais fortes do que qualquer surra, do que qualquer encenação forçada. Porque ali eu lembrei que eu tinha mãe, tinha casa, tinha origem e que, de alguma forma, ainda havia alguém esperando por mim. Chorei em silêncio, porque se ele visse lágrima, perguntava. E se perguntasse, mentir era mais uma prisão. A carta da minha mãe virou minha Bíblia. Eu lia como quem reza, dobrava com o mesmo cuidado de quem guarda retrato de santo. Só de tocar naquele papel, minha mão tremia. Parecia que eu sentia o calor dela ali, grudado na tinta da caneta. As palavras eram simples, mas carregadas. Tô adoecendo. Nada grave, acho. Só essa frase me fez perder o chão. Minha mãe nunca reclamava de nada. Se disse isso, era porque o corpo já não estava dando conta. Esperei o momento certo. Fui cozinhando o pedido por dentro, até achar um dia em que ele estivesse mais calado, mais lento, mais mole de álcool. Quando vi que ele estava jogado na cadeira com um cigarro torto na boca, tomei coragem. Queria ver minha mãe, só por uns dias. Ela está adoentada. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para o teto, soprando fumaça com preguiça, como quem pondera se vale a pena dar trela para um cão velho. Depois se levantou, apagou o cigarro no braço da cadeira e me olhou. Aquele olhar de raposa que já mordeu demais para se preocupar. Vai, mas se abrir a boca para qualquer um, tua mãe morre de desgosto.
e você morre por dentro. Repetiu isso com uma calma gelada. Eu só balancei a cabeça. Era isso ou nunca mais. 2 dias depois, ele me levou na estação. Não segurou minha mala, não me desejou boa viagem. Só disse que voltaria para me buscar e que esperava que eu tivesse aprendido o valor do silêncio. Entrei no vagão com as pernas trêmulas e só fui soltar o ar quando o trem já estava no campo aberto. O cheiro de ferro, madeira velha e poeira me parecia perfume. Cada sacolejada era um passo longe daquela prisão. A chegada em Taubaté me doeu, porque era a cidade do que eu fui um dia, do que minha mãe acreditava que eu ainda era. As ruas de terra, o mercado, o sino da igreja, tudo igual. Só eu tinha envelhecido por dentro. Desci da estação com as mãos suadas e o coração batendo feito sino de missa. Cada passo até a casa parecia arrastar uma corrente invisível. Quando vi minha mãe sentada na varanda, quase não aguentei. Ela estava menor, mais magra, com um lenço cobrindo o cabelo ralo e os olhos cheios de saudade. Quando me viu, abriu os braços com uma alegria tão limpa que doía. Filó, minha filha, minha estrela. Corri até ela e me afundei naquele abraço. Era quente, macio, com cheiro de sabão de cinza. Senti os ossos dela, finos como galho seco. Chorei sem fazer barulho. Ela passou a mão na minha cabeça e disse: "A vida lá fora deve estar difícil, né?" Sorri. Menti. Disse que era só correria, que as oportunidades estavam chegando, que o teatro era exigente, mas promissor. Ela acreditou. Porque mãe acredita. Porque mãe quer acreditar. Ela me serviu café com leite grosso e bolo de fubá. Me mostrou os bordados que ainda fazia. Disse que o pai perguntava de mim sem admitir, que ele se fazia de durão, mas guardava um recorte de jornal com uma atriz parecida comigo colado na parede do quarto. À noite, me deitei na minha antiga cama. O colchão de capim estava mais fino, mas ainda cheirava a infância. Chorei olhando o teto de telha, ouvindo o barulho dos grilos. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando eu voltar. Mas eu já não era mais quem tinha saído. No segundo dia, ela tossia mais. Disse que era gripe, mas vi o lenço dela com manchas. Quis perguntar, mas o medo me travou. Medo de ouvir algo que me quebrasse de vez. Então sorri. Sorri até doer a bochecha. No terceiro dia, a hora de ir embora chegou. Ela me deu um pano com cheiro de alecrim. Disse que era para eu levar na mala, para lembrar de casa. Me abraçou forte, mais do que antes. Eu queria dizer tudo. Queria gritar que estava presa, que estavam me arrancando aos poucos, que não era atriz, era refém. Mas não disse nada, porque a ameaça dele ainda grudava no meu ouvido. Fala, e tua mãe morre de desgosto. Então eu menti, outra vez. Eu tô bem, mãe. Juro. Logo volto com novidade boa. Ela sorriu, com os olhos molhados. E eu me despedi com o coração despedaçado. Voltei de trem, calada. Nem olhei pela janela. Só sentia a garganta ardendo, como se cada mentira tivesse deixado espinho. Cheguei na estação com o mesmo peso de quando fui. E quando entrei naquela casa de novo, ela estava lá, sentada no sofá, com vestido florido, laço no cabelo e olhos grandes, assustados. Devia ter vindo do interior também. As mãos encolhidas no colo, o corpo miúdo. Ele apareceu atrás. Filó, essa é a Júlia. Nova promessa. Quero que cuide bem dela, viu? Ensina como se faz. Eu olhei para ele, depois para ela. E ali soube. Ou eu salvava essa menina, ou enterrava mais uma estrela no escuro. A Júlia não precisava dizer uma palavra. Bastava o jeito que ela segurava o vestido, as mãos encolhidas dentro das mangas, o olhar meio baixo, meio perdido. Era um reflexo exato do que eu fui um dia, e não fazia nem tanto tempo assim. Mas nela parecia ainda mais cruel, porque agora eu sabia de tudo. Sabia o que vinha depois. Sabia o que significava aquele ensaio, aquele treino de dicção, aquela preparação para o palco. Sabia cada passo da desgraça. E agora via alguém caminhando rumo a ele sem saber. Nos primeiros dias, tentei ficar perto. Ele dizia que era para eu acompanhar ela, ensinar o básico. E eu ensinava sim, mas não texto. Ensinava com o olho,
com a tensão no pescoço, com os dedos tremendo na xícara. Cada olhar meu para ela era um alerta mudo. Foge, menina, foge enquanto ainda tem pé. Mas ela não entendia, ou fingia não entender. Talvez achasse que eu era só amarga, ou pior, que eu era cúmplice. Um dia, quando ela estava tentando pronunciar uma das frases idiotas do roteiro que ele adorava, algo como "a cidade me despiu do que eu era", eu parei na porta da cozinha e fiquei olhando. E ele, claro, todo orgulhoso do espetáculo, repetia para ela usar o quadril, porque o público gosta de atriz que fala com o corpo, não só com a boca. O sangue subiu na hora, mas eu não podia fazer nada. Então apertei o pano de prato com tanta força que quase arranquei a costura. Naquela noite, ele me chamou no quarto. Sentou na beirada da cama com um cigarro torto entre os dedos e disse: "Filó, tá difícil com você. Você tá sem alma. E a Júlia? Bom, a Júlia tem brilho. Só que ela ainda é crua. Precisa de tempo. Agora, se você quiser continuar sendo útil, me ajuda com ela. Ou eu acelero o processo com ela." Olhei para ele sem entender, ou fingindo não entender. "Que processo?" Ele deu uma tragada demorada e disse como quem fala do tempo: "Ou você ou ela. Decide." Na hora senti a boca secar. O que ele estava dizendo era claro. Ou eu me dobrava de novo, do jeito que ele queria, ou ele começava com ela. Com tudo, do começo ao fim. Passei a noite deitada com os olhos abertos, ouvindo os estalos da casa como se fossem tiros. A parede parecia mais fina, como se qualquer suspiro meu pudesse vazar para o quarto dela. Eu pensava se valia mais me apagar outra vez para manter ela inteira, ou se eu deixava que ele fizesse o mesmo com ela para me poupar. Mas no fundo, sabia que nenhuma escolha salvava ninguém. Ele ia destruir nós duas, em sequência ou ao mesmo tempo. No dia seguinte, comecei a tentar proteger do jeito que dava. Me oferecia para ensaiar com ela, para ficar por perto. Tentava tirar ela da sala quando ele estava muito animado. E nos intervalos, olhava para ela com tudo que eu tinha. "Presta atenção, acorda, você não está segura aqui." Mas a menina era nova demais, tímida, medrosa. E também, como eu fui um dia, carregava aquele sonho burro de ser artista, aquela ilusão que cega, que faz a gente pensar que o sofrimento é só parte do caminho. Ela sorria com medo, fazia as falas, ajeitava a postura e achava que estava sendo lapidada, quando, na verdade, ele só estava afiando a lâmina. Eu tentava sussurrar dicas, frases de alerta, mas ele sempre aparecia na porta, sorrindo, vigiando. Ele sabia que eu estava tentando puxar ela de volta, e isso tornava tudo pior, mais perigoso. Teve uma tarde que ele saiu por algumas horas. Fui até o quarto onde ela estava deitada, fingindo que lia o roteiro. Sentei do lado, ofereci chá. Ela pegou sem dizer nada. Ficamos em silêncio até que ela começou a tremer. Baixou o copo, olhou para mim com os olhos cheios d'água e sussurrou: "Eu tenho medo dele." Aquilo me travou, porque era a primeira vez que ela dizia, que ela admitia. E ali eu soube. Ela já estava afundando. Já sentia no corpo que tinha algo errado, mesmo que não soubesse o nome. Eu segurei a mão dela e ela apertou como se estivesse caindo de um penhasco. Ficamos abraçadas por minutos. Ela não falou mais nada, só soluçava devagar, como quem pede socorro com o corpo. Naquela noite, eu não dormi. Andava pelo quarto como bicho em gaiola. A parede me sufocava. O teto parecia mais baixo. Até que amanheceu, e ele veio com a mesma ladainha. "Tem ensaio hoje." Só que dessa vez eu não fui. Levantei, fui até ele e disse com a voz firme: "A gente precisa conversar. Agora." Ele estranhou. Achou ousadia. Deu risada, zombou. "Tá corajosa, hein, estrelinha? Vai me ensinar agora como dirigir a peça?" Eu segurei o olhar. O corpo tremia por dentro, mas o rosto estava firme, porque ali ou eu explodia ou me enterrava de vez. "Se você encostar nela, eu te acabo. Nem que seja a última coisa que eu faça. Nem que eu morra por isso." Ele ficou mudo por uns segundos. Depois riu, como quem ouve piada ruim.
Mas eu vi nos olhos dele, pela primeira vez, ele entendeu que eu não era mais a mesma, que o medo tinha dado lugar para uma coisa pior, a raiva, a que vem de quem já perdeu tudo e não tem mais nada a perder. Aquela casa já tinha cheiro de tragédia. Mesmo antes de tudo explodir, as paredes guardavam mais gritos do que pintura. O chão rangia feito velho tentando levantar da cama, e as janelas pareciam olhos envergonhados, sempre semiabertas, como quem espiava, mas não queria ver. Depois do meu confronto com ele, o clima mudou. Ele fingia, dizia que estava arrependido, que tinha perdido a mão, exagerado, mas que era só porque se importava demais, que ia mudar. Agora vai ser diferente, Filó. Júlia vai ser tratada como filha, igual você devia ter sido se não tivesse me desafiado tanto. Aham. Eu ouvia calada, com o mesmo respeito que se dá a mosquito em ouvido. Fingi acreditar, mas já estava pensando em como sair dali. Eu e Júlia. Só que nem sempre o plano sai da nossa mão. Na tarde de um sábado, ele saiu para buscar uma tal roupa de palco numa costureira. Mandou a gente ficar ensaiando. Mal saiu pela porta, olhei para Júlia e falei: agora, é agora ou nunca? Mas ela não respondeu, só ficou sentada, imóvel. Depois me olhou com os olhos cheios d'água e sussurrou: eu já fui. Como assim? Ontem à noite, quando ele dormiu. Fugi pela janela do banheiro. Fui na casa da dona Nair. Contei tudo. Ela prometeu que ia chamar a polícia. Fiquei muda. O corpo travou. Júlia já tinha feito o que eu demorei anos para tentar. Ela pulou o buraco onde eu fiquei presa a vida inteira. E mais, teve a coragem que me faltou. Naquela noite não teve ensaio, não teve conversa, teve gritaria. Primeiro vieram os gritos da rua, depois o barulho de porta arrombada. Luz de lampião forte entrando pela janela. Passos pesados, botas no assoalho, voz grossa gritando: polícia! Todo mundo parado! Fui tirada da cama com força. Júlia já não estava mais lá. Me colocaram contra a parede, perguntaram meu nome, o que eu fazia ali, por que estava com aquelas roupas. Tentei explicar, mas meu tom era o de quem há anos já não é ouvida. Levaram ele algemado. Gritava que era tudo mentira, que a cidade ia se arrepender, que era artista, que formava talento, que as meninas vinham por vontade própria, que as famílias sabiam. O delegado nem piscou, só mandou empurrar para o camburão. Na casa, começaram a vasculhar. Encontraram figurinos rasgados, cadernos com anotações esquisitas, fotos antigas de meninas que ninguém sabia o nome, remédios escondidos atrás da estante, objetos que nem me atrevo a descrever. Cada descoberta era uma confirmação. O inferno tinha endereço, e era aquele. Fui levada como testemunha. Me colocaram num banco duro da delegacia. Me perguntaram tudo como se eu fosse cúmplice. E você ficou esse tempo todo por quê? Não tentou fugir? Não contou para ninguém? As perguntas vinham com mais julgamento que curiosidade, como se meu silêncio fosse prova contra mim, e não o escudo que me manteve viva. Tentei responder, contar o que dava, mas cada vez que eu falava, parecia que a desconfiança aumentava. Um dos policiais chegou a perguntar: você também não gostava? Tem mulher que se mete nessas coisas por fama. Quis cuspir na cara dele, mas engoli, como sempre. Fiquei 2 noites numa saleta, sem saber se estava presa, protegida ou esquecida. Até que veio um homem de terno. Falou que eu seria liberada, mas que deveria ficar por perto, caso precisassem de mais depoimentos. Por perto. Onde? Eu não tinha onde morar. Não tinha dinheiro. Não tinha ninguém. Pensei na dona Nair, aquela que acolheu Júlia. Fui até a casa dela, agradecida, mas quando bati, ninguém atendeu. Vizinhos disseram que ela viajou. Assim, do nada, com pressa. Levaram até a cadeira da varanda. Sumiu. A cidade, claro, tratou tudo como exagero. Coisa de artista. Meninas dramáticas. Ele era excêntrico, mas gente boa. Só quem viu de perto sabia a podridão. Mas fingir que nada aconteceu era mais confortável. De um dia para o outro, ele virou fantasma. E a casa? Ruína com história mal contada. Peguei minhas coisas que cabiam numa sacola e fui até a estação.
Sentei no banco de madeira e esperei o trem para Taubaté. Quando ele chegou, entrei em silêncio, sem coragem de olhar pela janela, sem saber se tinha futuro, sem saber nem se ainda tinha nome. Voltei para Taubaté como quem chega de guerra, sem medalha, sem honra, só com a alma remendada. Não tinha nome, nem rumo, nem brilho. Aquela estrela que ele dizia que eu era, nunca passou de lanterna quebrada na mão de um monstro. Eu fui vitrine para o inferno dele, bonita por fora, cheia de caco por dentro. Minha mãe me abraçou como da primeira vez, sem fazer pergunta. Só passou a mão no meu cabelo e disse: "Você voltou, e só isso importa." O pai fingiu que não viu no primeiro dia. No segundo, me ofereceu café sem falar nada. No terceiro, deixou um pão quente na minha cama. Era o jeito dele pedir desculpa, e eu aceitei. Nos meses seguintes, virei sombra da casa. Saía só para comprar farinha, linha, botão. Aprendi a costurar com minha mãe. Primeiro por distração, depois por necessidade. A máquina de pedal virou minha terapia. Costurava como quem remenda a própria vida, com calma, com dor, com ponto firme. Nunca mais quis saber de palco, nem de teatro, nem de plateia. Passei a ter medo de elogio. Elogio para mim era sempre o começo da armadilha. Um homem dizia: "Você é bonita", e minha espinha já se armava. Festa então? Nunca mais. O som alto me lembrava dos ensaios, das ordens, dos aplausos falsos. Fiquei reclusa. Fiz da minha vida uma caixa de linha, organizada, silenciosa, fechada. Os vizinhos comentavam. Diziam que eu era esquisita, que aquela menina que queria ser artista agora nem fala direito com ninguém. E eu deixava pensar, porque explicar cansava mais do que sofrer. Passaram-se anos, e um dia, desse sem graça, nublado, um conhecido do meu pai passou lá em casa com um maço de jornais antigos. Era daqueles homens que guardava tudo, até recibo de compra de arroz. Entregou para o meu pai umas edições velhas. Disse que talvez tivesse alguma matéria de interesse. Não me importei, mas quando ele foi embora, vi o jornal aberto em cima da mesa, e ali, no centro da página, o nome dele. O sangue congelou. Ex-diretor de teatro fala pela primeira vez após anos de injustiça. A foto mostrava ele de terno claro, com aquele mesmo sorriso canalha de sempre. O cabelo mais ralo, os olhos mais fundos, mas ainda com pose de artista. O texto dizia que ele tinha saído da cadeia por bom comportamento, que reconstruiu a vida como comerciante, que nunca foi provada intenção dolosa, que foi vítima da moralidade da época, que suas peças eram ousadas demais para o tempo. Tive ânsia. Lia cada linha como quem lê sentença de morte, porque ali estava claro. O mundo nunca puniu ele de verdade. Nunca acreditou em mim. Nunca quis saber da Júlia, da Marlene, de ninguém. Ele saiu livre, lavado, com direito à entrevista, palanque, versão própria dos fatos. Peguei o jornal com a mão firme. Fui para o quintal. Joguei dentro do fogão a lenha aceso e vi cada letra virar cinza. A fumaça subiu rápido, igual minha raiva. Ali, jurei. Nunca mais pronuncio o nome dele. Nunca mais dou esse gosto. Nunca mais abro a ferida para quem só quer ver sangue. Nos dias que seguiram, voltei para a máquina. Costurava mais rápido, mais focada. Fiz vestidos, camisas, roupa de batizado. Comecei a ser conhecida como a costureira da rua de cima. Gente vinha de longe, porque diziam que meu ponto era firme, confiável. E eu ria por dentro. Firme eu sou mesmo, por dentro é que tem buraco. E o tempo passou. O tempo, esse safado, passa até quando a gente implora para ele parar. Leva embora tudo. Tristeza, medo, gente, memória. E traz também. Traz coisas novas. O tempo é teimoso. Ele não aceita que a gente viva só de passado. Um dia chegou até mim uma criança com o vestido rasgado. Disse que precisava para uma apresentação da escola. Falava com alegria, com vergonha, com aquela empolgação besta de quem ainda acredita no mundo. E eu, que não queria mais saber de palco, nem de peça, nem de plateia, sentei, medi o tecido e comecei a costurar. Enquanto costurava,
Ela falava do sonho de ser atriz. E eu, pela primeira vez em décadas, não congelei. Se alguém me dissesse, naquela época em que eu era só escombro andando pelas ruas de Taubaté, que um dia eu ia ter paz, eu cuspia no chão e mandava parar de mentir. Paz, para mim, era palavra de livro de igreja, coisa de quem nunca foi virada pelo avesso e deixada para secar no varal da vergonha. Mas a vida, essa danada, tem mania de testar até as pedras. Eu já costurava há anos, numa calma meio falsa, meio conquistada à força, quando conheci o Joaquim. Foi numa manhã qualquer, na feira da cidade. Eu ia buscar cebola e ele gritava do lado da barraca de laranja. Aquele tipo de homem que fala com todo mundo como se fossem parentes. Tinha o sorriso mole, o olho esperto e os dedos manchados de terra. Disse: "Moça, pega essa aqui que tá docinha que nem beijo de mãe." E eu ri. Rir de verdade. Primeira vez em muito tempo que meu rosto lembrava como fazia isso. Comecei a passar por ali sempre. Não era pela laranja. Era pelo jeito que ele falava baixo comigo, com calma, sem elogio bobo, sem olhar atravessado. Só presença. E presença limpa vale mais do que qualquer palavra. Com o tempo ele me contou da vida dele. Viúvo desde novo, a mulher morreu no parto e o filho nasceu morto. Criou os irmãos menores, vendeu de tudo nessa vida, nunca saiu de Taubaté. Não estudou muito, mas sabia ler gente. E de cara me leu. Nunca perguntou por que eu era tão calada. Nem quis saber do meu passado. Me olhava com o tipo de respeito que dá vontade de chorar. Casei com ele com 36 anos. Quando muita mulher já tem neto ou acha que o coração já se aposentou. Foi um casamento simples, sem véu, sem música, sem igreja. Só os dois, um papel assinado e um bolo de milho com cobertura de coco. E juro para você, foi o dia mais leve da minha vida. A vida com Joaquim era mansa. Não me pedia sorriso, não exigia toque, não cobrava amor. Deixava vir. E vinha. Aos poucos, com susto, com medo, mas vinha. Dormir do lado dele era como encostar num cobertor no fim de tarde. Confortável, sem susto. Tivemos 2 filhas. 2 meninas que cresceram soltas, com joelho ralado e riso largo. Nunca contei o que passei, mas também nunca deixei ninguém chegar perto delas com um papo de fama, de beleza, de "essa menina podia ser atriz, hein?" Não dava nem tempo de acabar a frase. Eu cortava na faca. Aqui em casa, a única fama que se preza é a de ser decente. Elas nunca entenderam o peso da frase. E graças a Deus por isso. Eu era presente, mas dura. Tinha medo de abraço longo, de barulho alto, de visita inesperada. Tinha dia que me trancava no quarto quando via notícia de artista na TV. Tinha pesadelo com aplauso. Acordava suada, achando que ainda estava no teatro sujo, com cheiro de maquiagem barata e mão indevida. Joaquim entendia. Só puxava o cobertor até meu ombro e dizia: "Tá tudo bem agora." E só isso já me segurava inteira. De vez em quando, eu ia ver meu pai. Depois que minha mãe partiu, coisa que doeu como se tivessem arrancado um dente sem anestesia. Ele ficou mais calado. Sentava na cadeira da varanda e olhava para o nada. Toda vez que eu chegava, ele fazia café fraco e me oferecia sem falar. E eu bebia como quem pede perdão em silêncio. Nunca contei o que vivi, mas pedia desculpa com o olhar, com os dedos passando na mão dele, com o bolo que levava. Ele sabia, não o quê, mas o suficiente. E minha mãe? Minha mãe. Até hoje, quando sinto o cheiro de roupa no sol, eu penso nela. Quando vejo minhas filhas rindo entre si, escuto o jeito que ela ria quando batia massa de bolo. Às vezes falo sozinha com ela, pedindo conselho, dizendo que consegui sobreviver. Ela não ouviu meu grito, mas me ouviu voltar. E isso me consola. Fui reconstruída na marra, na costura, no feijão de domingo, no silêncio de quem já chorou tudo o que podia. Virei referência de costura no bairro. Filó é das boas. Costura com o coração, diziam. Mal sabiam que o coração já tinha virado fiapo, mas eu deixava pensar, porque fingir normalidade era mais fácil do que explicar o que não tem nome. Nunca mais quis saber de palco. Não subi em degrau que não fosse para alcançar o varal.
Nunca mais pintei o rosto com coisa que não saísse com água. Nunca mais sorri para aplauso. E, com o tempo, aprendi que minha estrela era outra. Hoje eu brilho no meu canto, sem barulho, sem holofote, sem ninguém ditando texto. Brilho nas minhas filhas que cresceram livres. Brilho nos panos bordados que enfeitam casa de vizinha. Brilho nos olhos de quem passou e viu que sobrevivi. Não preciso ser lembrada por muitos, só por quem importa. E se essa história que contei aqui servir para evitar que mais alguém seja vitrine do inferno de outro, já valeu a pena ter sobrevivido, porque no fim das contas, meu bem, paz não é plateia cheia. Paz é poder dormir sem medo e acordar com vontade. E isso, agora, eu tenho. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.